Boa noite, chegou nossa quarta-feira querida. Esta é a primeira quarta-feira do último mês deste ano de 2025. Estamos muito felizes. Nossa cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, está chovendo. O que estava abafado agora melhorou. Ei, que delícia! Muito bem, nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês. E como vocês viram nas redes sociais, nós temos uma convidada muito especial. Mas antes de apresentá-la, vocês sabem da parceria que nós temos aí com o escritório de advocacia BOC. E aí eu tenho uma página muito especial, que é a página B50+. Então, na B50+, eu sou colunista para as mulheres acima de 50 anos. Os meus artigos são voltados para essa faixa etária e vocês podem percorrer a página, que vocês têm conteúdos maravilhosos sobre tudo: bem-estar, divórcio grisalho, a questão de nutrição, a questão da saúde, os tratamentos estéticos também. Então, tem muita coisa que vocês podem percorrer e tirar aí para vocês informações maravilhosas. Então, vocês vão na aba Bem-Estar, tem uma abinha chamada Bem-Estar. Está vendo lá em cima? Tem política, tem seu direito, lazer. Na aba Bem-Estar, ali estão todos os artigos escritos para as mulheres acima de 50 anos. Aí tem esse último artigo, foi atividade física e longevidade. Nós trouxemos uma educadora física e nós falamos de quanto é importante a atividade física para todas as faixas etárias, e aí nós temos o nosso vídeo, tá? Então, o que acontece? O tema aqui, né, do nosso podcast, nós elencamos com um artigo na página B50+. Muito bem, então nós estamos felizes porque a doutora Silvia, ela está aqui conosco, então gostaria de apresentar a vocês. Seja muito bem-vinda entre nós no podcast Mulher que Fala. A doutora Silvia, ela aceitou o nosso convite prontamente e ela é dermatologista. E ela vem para trazer informações para todos nós, para vocês, mulheres, para os homens também, porque chega no final do ano, o pessoal se apressa para poder falar: nossa, eu vou viajar, então eu quero assim um lábio mais bonito, eu quero aí um brilho no meu rosto. Então, ela vem para explicar alguns procedimentos e também para a gente saber algo bem importante, como eu já postei aqui no Story para vocês: a escolha de um profissional. O profissional habilitado e capacitado para estar fazendo esses procedimentos que são muito importantes. Então, agora eu gostaria de passar aí a palavra para a doutora Silvia, mas já falando para ela o seguinte: nós gostaríamos de saber de você, dentro da área da medicina que você escolheu, por que você escolheu dermatologia, por que dentro da dermatologia você já seguiu para essa questão estética. Seja bem-vinda Eu novamente. que agradeço, uma boa noite. Bom, eu escolhi a dermatologia no meu 4º ano de medicina, quando eu passei Sim, pela dermatologia. Foi assim uma paixão, eu falo que foi a paixão à primeira vista. bacana. E quando eu escolhi mesmo pelas doenças dermatológicas, Sim, que realmente são lesões que assustam, né? certo. E com o passar do tempo, depois da residência, na própria residência, Sim, eu fui convidada pelo próprio serviço de dermatologia para ficar na área da cosmetria, da estética, como professora dos residentes. ai, E que legal. aquilo me pegou de surpresa. Ó, Eu falei: "Poxa, mas por quê, né?" Ela falou: "Não, porque a gente acha que você tem aptidão para ficar nessa área", e realmente foi sem eu perceber. sim, Esse meu olhar, assim, para a estética mesmo, esse meu olhar um pouquinho mais apurado nesse sentido, eu fui caminhando a favor aí desse lado tão bonito sim. também, que é não só estética, mas é beleza, é saúde, é Cuidado, bem-estar, saúde, isso. né? Então, uma coisa leva a outra e foi uma grande surpresa. Sim. Então, eu fiz dermatologia em São José do Rio Preto Ah, e tá. fiquei como preceptora até 2007. Daí eu casei com um neurocirurgião que Sim. foi convidado a vir para Ribeirão Preto. Eu vim um pouco chorando. Eu falei: "Ai, Oh, caramba, nossa. vou mudar para Bom, Ribeirão em termos Preto". de calor, eu mesma, né?
Tem razão, É. igualzinho. Você é natural da onde, Eu Silvia? sou paranaense, de uma cidadezinha Ah, do interior do norte do Paraná, que chama olha só. Cornélio Procópio. Olha, de Mas longe. eu já morava no estado de São Paulo, enfim, Sim, eu estou em Ribeirão Preto desde 2010. Eu falo que a cidade também me acolheu, sim, adoro Ribeirão sim, Preto, que cidade maravilhosa para sim. morar, E é né? a cidade dos médicos, né? É, Tem a área de realmente. saúde aqui, ela é grande, né? É, Vasta, bem que bacana. grande, Muito sim. bom. Você se adaptou bem aqui? Super, me adaptei. Já estava habituada com o calor, Sim, né? é Então, isso. Ribeirão é igual a Rio Preto. Muito bem, Silvia. Muito bacana a gente saber, né, porque dessas opções, né, que as pessoas fazem e os caminhos que são traçados aí, né? E aí você cai, olha só, com essa questão da harmonização. Há quanto tempo que você trabalha já dentro da sua área com esses procedimentos estéticos, da olha, harmonização, né? sim, olha, faz 19 anos, Sim, né, eu vou fazer 25 anos de formado ano que vem, sim, então contando 2 anos de clínica médica, porque na época que eu prestei dermatologia, tinha que ter como pré-requisito 2 anos de clínica médica e depois 2 anos de dermatologia. sim, Então se contar todo sim. esses anos, são 19 anos de dermatologia mesmo, então são Opa, muitos 19 anos. anos, focado na beleza. Olha aí, que bom, que bom. Assim, ó, eu até recebi algumas perguntas aí pelo direct no Instagram, tá? E aí eu queria já repassar para você. Quando existe um padrão para cada rosto, por exemplo, com relação aos procedimentos estéticos, porque cada rosto tem um formato, e aí existe um padrão que eu posso colocar, bom, meu rosto é fino, é mais arredondado, mais volumoso. Como que a pessoa chega e caminha aí para uma. Como que você faz essa personalização absoluta aí desse rosto? Nossa, maravilhosa pergunta, Sim. viu? E realmente nós temos, né, tipos diferentes de face. Sim, Então, nós temos a face que é angulada, a isso, oval, arredondada, né? Tem sim. algumas características, e isso importa demais no tratamento. Olha Então, só. por exemplo, uma face que é uma face mais angulada, como a da Angelina Jolie, Sim, ela vai envelhecer melhor, porque ela tem uma estrutura óssea. Por exemplo, meu rosto é muito oval, então é um rosto que eu não posso deixar ele mais angulado e nem arredondado, que não fica legal, né? sim, Então, cada rosto tem um padrão. Então, a gente tem que observar qual é o melhor tratamento para cada tipo de rosto. Não é só fazer a tal da harmonização facial com ácido sim, hialurônico, né? Que sim, é o mais preconizado. sim, Então, é muito importante a anatomia facial, em primeiro lugar. Então, muitas vezes, a gente tem que abordar a estrutura anatômica, reposicionando essa estrutura anatômica até antes de estar tratando. Então, é bacana. assim, é bem individualizado. Veja bem, olha como a gente é assim diferente um dos outros. Sim, Lógico que nós temos um padrão, mas sim. todo mundo tem uma característica bem diferente de si. Bacana, Então, tem Silvia. paciente que a gente precisa abordar mais a região da olheira, mais a maçã do rosto, tem outros pacientes que é mais da região da mandíbula, né? Então, tem que ver todo um contexto. Justamente para não perder essa parte natural que nós temos, para não ficar artificial, né. Eu acho assim, Sim. você tocou num assunto bem importante, né, citou a Angelina Jolie, quer dizer, os rostos são diferentes, eu não posso e como que você faz? Não posso usar, sei lá, muito botox aqui, porque depende do formato, mas assim, como que você faz com o paciente que já vem Se ele vem com uma fo predisposto, não se é? ele chega com uma foto da Angelina Jolie falando assim: "Olha, eu quero ficar assim", Isso, né, igualzinha, como é que faz? igualzinha ela. É assim, né, primeiramente, é bem importante você escutar um pouquinho o que que o profissional, Isso, pensa, né, aí, porque nem tudo que o paciente quer fazer vai ficar legal naquele isso, determinado isso, rosto. Hoje, como eu já tenho alguns anos de carreira, se eu sim, chegar, observar um lábio, o paciente fala assim: "Olha, eu quero pôr mais", eu achar que não está legal, eu vou realmente conversar bastante, porque eu não vou ficar contente de estar fazendo esse lábio. Então, isso é um ponto muito chave.
sim, a escolha, né, do profissional, no sentido que ele vai te abordar o que realmente é necessário, né. sim, Eu canso de falar até às vezes para meninas que são até mais novas: "Olha, eu tenho que fazer botox?". "Não, não precisa", né. Eu acho, assim, que essa abordagem: "Poxa, vamos fazer botox profilático?". Nem sempre, se ela não está demonstrando os sinais da ruguinha, sim, ela não sim, precisa fazer uma toxina botulínica, né. E tá bem complicado essa geração que é mais nova, que já está querendo sim, tratar em excesso. isso, E o excesso, pode observar, o excesso não é belo, né, na grande maioria das vezes, sim. né. E o excesso de produtos aplicados no rosto, pode deixar o paciente com aspecto mais envelhecido, né. Ele acha que ele está rejuvenescendo, mas na verdade ele fica com aspecto mais artificial e acaba ficando um pouco mais envelhecido, né. Muito bacana. Então, são assuntos que nós temos que escutar o profissional, como você falou. E eu acho assim, você colocou muito bem quando você vai falar, se você observar que essa quantidade que a pessoa, o paciente solicitou não é legal, porque está envolvido aí o seu trabalho também, né. Sim. Então, assim, a tua marca, quer dizer, eu coloco um excesso de como é que fala? Do lábio, preenchimento, e Uhum. fica muito exagerado, aí fala: "Poxa, mas você fez com quem?". Com "Ah, com a doutora certeza. Silvia". "Ó, mas não ficou um pouquinho exagerado? Tá esquisito". Eu acho que tem esses 2 lados, e eu Sim. entendo que quando o paciente ele persiste, não é nem insiste, está persistindo: eu quero", é algo que você vai fazer, com certeza, né? A gente tenta, assim, abordar, né, no meu consultório, realmente, é difícil um paciente que chega até a mim muito exagerado, porque hoje em Sim, dia com as redes sociais, é muito bacana, né, o paciente vai ver que, ah, se ele realmente se identifica um pouquinho, né, sim, então sim, ele acaba pesquisando hoje, a rede social é sim. maravilhosa para isso, né, tem profissional que realmente vai querer pesar mais um pouquinho, geralmente é um profissional que ele já tem mais esse perfil, né. Sim, sim. E hoje a gente vê, assim, que não tem você está falando, assim, da juventude, nós estávamos falando que eles estão instáveis, eles não sabem exatamente o que eles querem, né, não têm ainda um posicionamento. Mas hoje quem procura essa parte estética também é uma faixa, de idade bem legal, né, 50, 60, 70, procurando, eu acho, assim, isso, tiro por mim, eu gosto, é uma coisa de saúde também, porque você colágeno, eu falo assim, chega aos 40 tá caindo tudo, cai cabelo, cai colágeno, cai tudo. E aí a gente tem esses procedimentos maravilhosos São que nos ajudam, né, porque é maravilhosos. estimulador também, não é falar assim: "Ó, tá estimulando colágeno no seu corpo". Gente, porque é muito belo, né, como você pode É, injetar um produto e o seu sim, próprio organismo estimular colágeno, né, isso. tecnologias que estimulam colágeno. Então, a faixa etária que eu mais atendo são mulheres acima de 40 Ai, anos, que assim, se bacana, você né. pegar estatisticamente, Sim. são mulheres acima de 40, né. E eu estou envelhecendo com elas, é engraçado isso, né, porque eu estou com 48 anos, Ah, mas você então não aparenta 48 anos. E não é por causa dos obrigada. procedimentos que ela fez não, ela ser bem Ah, jovial. obrigada. Imagi Mas você sabe, muita paciente eu acabei fazendo um diagnóstico de climatério, né, e hoje em dia, né, já tem seus netos, já estão Ai, na que bacana. menopausa, porque eu era um pouquinho mais novinha e já falava: "Puxa vida, Sim, você deve estar no climatério", né. sim, Então, hoje em dia já é um tópico mais aceito, que todo mundo está sabendo um pouquinho mais do climatério, mas antes não se falava, né. E as exatamente. mulheres, elas podem começar o climatério perdendo colágeno, né, Sim, ficando com sim, mais olheira, desabando o sim, suco nasogeniano, a pele vai ficando mais fininha, vai perdendo o sim. cabelo, vai ficando com a Isso, cintura mais larga, isso. aí além de outros O aspectos quadril mais aqui, né, ele conhecidos, vai né. entrando também, né, fica Vai assim. vai afundando até a coxa, Ai, vai mudando, né, porque vai exatamente, aparecendo uma celulite que às vezes é. você nem tinha tanto, mas é por causa da flacidez, enfim. E a gente consegue hoje em dia ir modificando, né, eu falo que a pele, né, é o maior órgão do corpo humano, as pessoas têm que lembrar disso, é muito Sim, sério, a gente pode morrer
pela pele, pelo um Sim, acometimento, então é um órgão, né, então tem que ser muito bem tratado mesmo, sim. em primeiro lugar, acima a saúde, sem sombra de dúvidas, né. Ai, que bom tudo isso que você está falando, porque minha neta está assistindo você, porque ela tem 16 anos, mas ela quer medicina, mas ela quer dermatologia. E então vai já está servindo, tá vendo? Para Que quem tem dúvida na delícia! medicina, ó, fala: "Ah, dermatologia", tá aqui a doutora Silvia que já está dando umas boas dicas aí para todos nós. Olha, você sabe que esse ano eu fiquei emocionada, 2 pacientes, Sim, que foram minhas pacientes quando eram, né, pré-adolescentes, depois sim, entraram na faculdade e, né, acabaram mudando de cidade e tal, e acabaram indo para o meu consultório esse ano, 2, por sim. sinal, e as 2 me falaram que iam fazer dermatologia, prestar dermatologia. Falei: "Poxa, mas que delícia, que sensacional". Que Ela bom, falou: "Olha, me inspirei em você, eu tive que eu tive que me conter, porque eu fiquei com muita vontade de que chorar nas bacana. 2 Que vezes. Olha, bacana, que Silvia. legal, É por isso que eu né. coloco, assim, todos os profissionais que vêm aqui no Mulher que Fala, eu peço, sabe por quê? Porque muita gente está assistindo, às vezes está em dúvida, e vocês profissionais, quando amam, fazem com gosto, né, atuam com vontade mesmo, serve de inspiração. E nós precisamos disso, precisamos de boas inspirações, de bons profissionais, né, então Ah. isso é muito válido. Deixa eu te perguntar outra coisa, ó, para quem quer começar nesse mundo, né, dos procedimentos, quais são os tratamentos de entrada mais indicados aí e por quê? Certo. Olha, depende bastante do formato do rosto, Sim, se tem alguma doença prévia, sua história de vida, né, porque tem algumas pessoas que envelhecem um pouquinho mais do que as outras, e isso conta também, né. E depende, por exemplo, uma toxina botulínica é maravilhoso, né, mas tem algumas pessoas que têm já 60 anos que nunca fizeram a vida toda. Então já tem ruguinhas marcadas, sim. então a toxina geralmente é bem-vinda, mas você tem que fazer alguns tratamentos a mais para conseguir fazer com que a toxina fique mais bonita, né, por Sim, exemplo, um laser associado, porque a ruguinha já está marcada. Preenchimento com ácido hialurônico, sim. hoje em dia a gente preza muito até pelo nome, isso a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente está preconizando muito a palavra de naturalização, porque a Certo. harmonização, né, que não deixa de ser a Sim. harmonização, ela está muito taxativa com o excesso, Ah, né. tá, Então os tá. pacientes, eles têm chego e falado assim: "Doutora, mas eu não quero colocar preenchimento com ácido hialurônico", de medo Tem já de essa ficar conotação artificial. agora, a palavra É, harmonização, bom sim, saber. Tá. sim. Então, ácido hialurônico, quando bem indicado, é um procedimento maravilhoso, Sim, porque ele acaba repondo as sim, sombras, né, sim, de quando é necessário. Bioestimulador também, as sim. tecnologias, hoje em dia a gente tem tecnologia que consegue encurtar o nosso colágeno, então através de aparelhos a gente consegue ver que aquele colágeno que está ficando Sim. fininho, está ficando como se fosse uma minhoquinha já mole, ele consegue, isso a gente consegue visualizar por microscopia confocal, que é um aparelho, que ele consegue retornar à forma em espiral, então é Olha, muito bacana, sim. né. E além dos reposicionamentos, se a queda, se já está com uma quedinha importante, não é legal usar muito ácido hialurônico, senão você pode insuflar o seu rosto, né, e assim, e reposicionar com fios, muitas vezes em mulheres acima de 40, 45, 50, 60, 70 anos que não querem ser submetidas até uma cirurgia plástica, hoje em dia a gente tem reposicionamento da anatomia por fios definitivos. Olha aí. Então, a gente consegue reposicionar realmente as estruturas faciais como se você estivesse retornando com elas um pouquinho no seu devido lugar. Então, Olha, isso fantástico. deixa de uma forma extremamente mais natural o procedimento. Olha aí. É interessante que o paciente ele olha no espelho e fala: "Caramba, parece que eu já era assim, entendeu? E agora eu estou retornando, sou eu mesmo". Isso é muito E bacana. quanto tempo para ver esse resultado? É imediato, Imediato? é E fio fio cirúrgico imedi mesmo, de forma e imediata. hoje, o pessoal
tá evitando realmente para a cirurgia plástica, porque depois dessa tecnologia maravilhosa, você não precisa, né, entrar Sim, sim. numa sala cirúrgica, anestesia, tal, tudo bem, é aplicado uma anestesia Eu local, mas acho assim, dependendo do grau da pitose, dessa sim, quedinha sim. facial, mesmo hoje mesmo uma paciente, 72 anos, foi para eu fazer fio, falei: "Poxa vida, já tem indicação de cirurgia mesmo", eu acho que chega um momento que é Ah, realmente sim, sim, cirúrgico, não, sim, mas hoje a maioria dos pacientes não querem fazer cirurgia, isso, e eu tenho uma parcela grande de pacientes que já fizeram cirurgia, né, que geralmente são mulheres de 60, 70 anos, sim, fizeram cirurgia com 40, 45, sim. porque teve uma época que realmente foi falado muito dessa cirurgia de plástica facial e muitas pacientes fizeram. Hoje Sim, elas estão com 60, 70 que não querem fazer de novo uma você está vendo? cirurgia. Olha que Aí dá para fazer o interessante. reposicionamento de fios, Que né, e legal. associar os outros tratamentos também. É difícil essa região aqui do pescoço, né. Uhum. Ela é muito difícil, eu vejo, assim, que são vários procedimentos que tem para fazer, mas eu vejo por mim que essa área é mais complicada. Você sabe que Por chegou quê? esse ano no Brasil, por que que a região é Sim, complicada? por que é mais difícil, eu acho, de Sim, ver o resultado. Você sim. faz o procedimento, mas você não é imediato, você fica: "Ó, quanto tempo?". Sim, você sabe que nós temos um músculo Sim. aqui, que é o músculo do platisma, ele vem da região do pescoço, ele para aqui, Hum. certo? E ele traciona nosso rosto para baixo. Esse danadinho da região do pescoço faz com que a gente tenha quedinha de face também. Olha aí. Por isso que é muito indicado fazer toxina botulínica na mandíbula e no pescoço, Ah, porque relaxa a musculatura sim, que puxa nosso rosto para baixo. Então isso é um tratamento que eu sim. acho Olha aí, uma maravilhoso para dica. prevenir o Oh, envelhecimento, eu acho muito bacana, maravilhoso. muito Mas bom. esse músculo, tá certo, ele tem uma força importante e a própria estrutura do pescoço, ela não tem muito coxim gorduroso, se tem, é alguns pontos específicos. Sim, Então a gente acaba envelhecendo de forma diferente pela anatomia, então ele fica mais fininho. sim, Então, prevenir com toxina botulínica bioestimulador na região sim, do pescoço, até fios, tem vários fiozinhos de bioestímulo, tal, sim. é ótimo, né, para essa região do pescoço. Mas hoje, nesse ano, chegou um fio Sim. maravilhoso, que ele é só para o pescoço, chama Ah, Hammock, é um olha aí, fio que é da Geórgia, é 1 metro de fios que a gente passa na região do pescoço, tem um olha resultado aí que bem interessante. interessante. Poxa, olha quantas coisas, É, quantas novidades. E assim, é muito rápido, né, muito dentro da sua área rápido. e a tecnologia com relação a isso de nossa, vem É sempre porque o mundo novidades. hoje se conversa, né, a É, gente acaba, isso, indo, né, para congresso fora do país e isso. tudo São mais as e parcerias, né, não, que e também mesmo que quando você não dá faz. para ir, tem muitas aulas que a gente Sim, acaba assistindo, que é, sim. alguém que vai dar aula, na Europa, nos Estados Unidos, eu acho que hoje está tudo muito integrado, então chega tudo muito Bom, rápido. é muito bacana, né. Mas Silvia, a gente passa muito rápido, eu estava falando para ela que nos bastidores, quanto tempo eu tento falar: "Ó, são 30 minutos, mas falta". E já tá, ó, já estamos quase aí no finalmente. Mas assim, ó, até que ponto esses procedimentos estéticos, eles também, acabam ajudando na parte emocional, na autoestima? Você vê esse resultado? Nossa, eu acho que talvez seja o mais importante. Ai, legal. Olha, se você está em casa, você está desarrumada, né, o É, cabelinho não está legal, quando você já faz uma maquiagem, um sim, cabelo, coloca uma roupa legal, você já não se sente bem? sim. Mas às vezes você pode estar super arrumada, você olha no espelho, mas o seu rosto ainda não Você está fala: "Ai, tá muito acontecendo uma tem algo bacana. pesado, né". Parece que eu dormi super É, bem, mas eu ainda estou mesmo. com aquele rostinho cansado. É uma Sim. delícia você acordar, olhar no espelho, sem maquiagem, sem Ai, nada e se bacana. ver, né, bem. Sei. Eu acho que isso
reflete, eu acho que É, isso faz você acordar melhor, refletir esse bem-estar para as pessoas que estão ao seu eu lado, concordo com né, você. é uma coisa Não maravilhosa. deixa de iluminar a todos, né. Sim, tanto que o consultório de dermatologia parece que está todo mundo sempre feliz, né, chega no Que eu bacana, acho que hein. é Aí, ó, bacana. pessoal, escolha uma dermatologia aí, que tem muita felicidade aí. Bom, outra coisa importante que eu queria já encerrar com você, é a questão da escolha do profissional. Acho muito importante nós falarmos isso, Silvio, porque às vezes, tudo bem, nós temos indicações, mas muitas vezes as pessoas vão pelo valor, escolhem o profissional pelo valor. "Ah, esse custo é menor, eu acho que eu vou então para este profissional". E tem acontecido aí muitas tragédias, né, que são tragédias mesmo. Então, que você pudesse já, informar aos nossos as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, como se deve procurar um bom profissional. Tudo bem, hoje a maioria tem Instagram, eu vou lá no Instagram e vejo tal, mas é só o Instagram? Como que ele deve procurar um profissional habilitado? Essa é a palavra, habilitado. Pode estar no Instagram e pode ter um CRM falso. Como que ele pode Sim, procurar aí um bom olha, profissional? assim, a internet nos ajuda, né, aí até no site que tem o Sim, CRM, e assim, dentro da medicina, por exemplo, né, eu sou de várias sociedades, né, e sim, muitos dermatologistas também, que você tem que ser da sociedade quando você tem título, né. sim, Então isso é fácil, você tem o site do CREMESP que você consegue ver se esse médico está habilitado ou não, ou quando é não médico, aí eu não vou saber, te sim. falar qual que é o Sim, vamos caminho falar das de médico, que pedras, você aqui é né. médica, né, e Isso. Agora, olha, por mais que está tudo tão moderno, eu acho que o tal do boca a boca, sim, até pelo sim, WhatsApp, tem sim. muita gente que chega por WhatsApp, Indicação. por Não, é indicação. indicação. Eu fiz com a Então Silvia, é. foi ótimo, maravilhoso, olha o resultado, aí Sim, aquela indica. indicação de outra pessoa, de um amigo, mesmo que seja um vizinho do condomínio, é sempre maravilhoso. E, obviamente, o Instagram está Sim, lá para você checar se você se sim, sim, identifica, né? Enfim, sim, eu acho que são os dois caminhos aí que certo. E para a gente encerrar, assim, os homens procuram hoje, olha, essa questão muitíssimo, da estética? A cresceu vaidade no não, homem? cresceu absurdamente. Os É. homens, assim, e gozado que eles têm um perfil Hã, interessante. sim. Se eles gostam, eles fazem tudo bem certinho, Ah, eu sabe. já eu já escutei uma profissional falando isso É. para mim, a mesma coisa que você está Eles falando. vão: "Ah, doutora, então tá bom, eu tenho que É voltar daqui feito 6 isso, o meses". pós é assim, eu É. cuido são muito Sim, são criteriosos. super Que criteriosos e, bacana, assim, hein. é um público que está crescendo e é muito bacana, É né, porque isso? você pode observar uns anos atrás, Sim, num restaurante, né, você pegava, assim, várias mulheres lindíssimas e os homens, né, um sim, pouquinho desprovidos, de cabelo, aquela isso. quedinha mais facial. Hoje em dia você está vendo uma mudança aí, É muito né, em bacana relação a isso, né, isso. evolução. Sim. Muito bom, muito bom. Então, para a gente encerrar, Silvia, qual que é a dica que você dá para quem está nos ouvindo, para todos, mulheres, homens, né? Agora, esse final de ano, eu sei que as pessoas ficam na correria e querem assim, ah, eu quero mais iluminação no meu rosto, eu quero meu rosto mais leve, ah, mas eu quero o resultado agora, 3 dias, tal. Que você aconselha, o que você indica? E depois eu quero que você passe aí o seu endereço, tá, do seu consultório, teu Instagram, e nós vamos deixar para vocês, viu, tanto no YouTube, o endereço da doutora Silvia, e também no Instagram, Mulher que Fala. YouTube Mulher que Fala, Instagram Mulher que Fala. Olha, a dica é o seguinte, para o final de ano, se for para o final de ano,
Tem alguns procedimentos que dá para ser realizados, que você consegue em uma semana ficar belíssimo, né, como Sim. a toxina botulínica, nós temos desde laser a peelings inteligentes para dar aquele glow, aquele aspecto da pele. Mas assim, se o seu médico realmente conversar e falar: "Olha, vamos só fazer essa primeira etapa para o final do ano Sim. e terminar o ano que vem", né, porque nem todo procedimento consegue ter um resultado tão Rápido. rápido, Sim, sim, né, então dependendo do procedimento não dá, mas dá para fazer muita coisa ainda, né, sim. mesmo a gente está aí com hoje é dia 3, Hoje é né, dia 3, é. dá para fazer ainda para melhorar a textura de pele, Isso. melhorar já as Iluminar, ruguinhas, dar uma né. iluminada, tem muita coisa Ah, que maravilhosa, viu. bacana. Então como é que fazemos para, procurá-la aí? Passa então o seu endereço da sua clínica, do seu consultório e também do seu Instagram, por favor. Ah, sim. Olha, meu Instagram é doutora.silviaquajo, tem 2 Silvia Quajo, mas tem que ser o doutora.silviaquajo, sou eu Sim, mesmo, mas o outro não está em funcionamento. E o endereço é na Presidente Vargas 1265, é edifício Trio, que ele é bem conhecido em Ribeirão Preto, sim. então é Olha aí, é facinho uma de avenida achar. muito Se conhecida, colocar Presidente doutora Vargas. Silvia, edifício Já Trio, traz, Google já dermatologia, traz. Ribeirão Preto, já estou Ai, muito achada. bom, muito bom. Olha, então estamos finalizando aí nosso podcast Mulher que Fala com a doutora Silvia, que trouxe, assim, informações maravilhosas sobre a profissão, sobre todos esses procedimentos que são maravilhosos, que podemos utilizar e também nos ajudam aí na nossa autoestima, como ela bem falou. Então nós agradecemos vocês por estar aqui conosco e a doutora Silvia, e com certeza ela vai voltar o ano que vem, 2026, porque nós temos vários quadros diferentes para 2026. E temos aí essa parte de bem-estar, saúde, porque é saúde, né? Também vamos ter a questão de um quadro sobre a violência, violência não se cala, e atividade física, muita coisa legal para vocês aí em 2026. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, doutora Silvia, e até quarta-feira que vem estaremos com você. Um beijo grande.